Brasil quer saber, né? Depois desse rompimento, desse estudo que você tinha com ele, como que está hoje o seu relacionamento com o pastor Eliseu? Sim, eu ainda tenho conversado com o pastor Eliseu de vez em quando, né? Não é todo dia que eu converso com ele, porém, eu posso agora chamar de meu amigo, né? Não é um relacionamento. Claro que ciclos se iniciam, ciclos terminam, porém é um amigo querido e que eu amo a vida dele, tanto da esposa dele, pastora Luana, e a família dele. Deus abençoe sempre eles, viu? Um amigo querido. E essa daí é para pregador. Você tem um sonho de pregar nos Gideões? Claro, eu sempre cresci ouvindo, né, os pregadores dos Gideões, e os Gideões para mim não é um palco, né, é algo assim que é vocacionado aos céus, né? Eu sempre ouvi as pregações do pastor Gilvan Rodrigues, Napoleão Ribeiro Falcão, de Castro Takayama, do pastor Adeudo Costa, desculpa aqui. Eu sempre ouvi do pastor Marcos Feliciano. E o meu pai sempre colocou, né, vídeos dos Gideões para mim assistir desde muito pequeno. Tem uma mensagem que eu sempre assisti, que foi do pastor Marcos Feliciano, o dia da aprovação dos Gideões missionários. E eu amo a obra missionária, eu amo o congresso, eu amo o ministério, eu amo a história missionária. Então, como todo pregador, o meu sonho um dia é pisar naquele púlpito. Eu creio que um dia Deus vai providenciar. Falando de pregação, diante dessas polêmicas que surgiram, tem alguma fala sua, alguma pregação que você se arrepende? Bem, o meu arrependimento, Fábio, é da forma que eu me expressei, né? Claro que todos os pregadores um dia já errou, né? Como todo cantor um dia já desafinou e por aí vai, é fadado o erro ao ser humano. Eu me arrependo, Fábio, de um dia ter chegado no altar e ter falado assim, o meu pastor é Jesus, está amarrado. Mas não pelo sentido, mas pela forma que eu disse aquilo. Eu fui na intenção de defender aquilo que a igreja sempre defendeu, que o crente ele deve estar participando do culto de ceia, ter pastor, ser dizimista, ele está participando do culto. E como 1 Coríntios 12 diz que o corpo ele não pode ser todo de orelha, porque como você olharia? O corpo não pode ser feito todo de olhos, porque como você ouviria? Ou seja, não é exemplo um crente, um cristão, está fora da igreja, não está congregando. E quando eu assumi a tribuna e disse aquilo, não foi na intenção de desrespeitar o altar, de desrespeitar o nosso Deus. Foi na intenção de defender aquilo que nós sempre defendemos. Me interpretar errado. E eu entendi também que houve excesso da minha parte. Então, eu posso ter esse tempo. A você que se sente ofendido, o meu pedido é de perdão. Eu perdoo aqueles que teve excesso comigo, me chamaram de anticristo e por aí vai. E não é tempo de ficar remoendo as mágoas. Mas se você se sentir ofendido pela minha parte, eu quero dizer que eu não sou esse monstro que as pessoas desenharam. Eu sou um menino de 15 anos de idade que está tomando umas pancadas e está aprendendo. Porém, eu me arrependo de muita coisa que eu disse. Mas como um dia após outro, a Bíblia diz que é de glória em glória. Então, sempre depois de uma noite vem uma manhã. Então, sempre depois de um tombo, a gente vai se colocar de joelho. O justo vai cair 7 vezes, mas de nenhum ele vai ficar prostrado. O Brasil agora quer saber o que significa a frase "Of the King, the Power". Ai, gente. Não, é "Of the King, the Power, the man and the bester". Faltou the man and the bester. Gente, ali foi uma profecia que eu estava entregando para um casal que ia para a América, né? Era uma profecia voltada à nação dos Estados Unidos. E quando eu estava entregando a profecia, eu lembrei que o pastor Marcinho falou essa frase. E eu falei assim, por que não usar agora, né? É uma frase em inglês, não tem nada de língua estranha ali. É uma frase em inglês. E disse "Of the King, the Power", né? E "Of", desligado, "the King", o rei, "the Power", poder. Um contexto fora de contexto. Mas juntou ali um compilado de falas em inglês que eu mencionei referindo-se à profecia, né? Que eu entreguei para eles. E claro que toda a Bíblia Sagrada, todos os profetas tiveram ali aquilo que para algumas pessoas foi loucura, né? Mas nada que fira o âmbito da igreja. É claro que é errado a pessoa pegar isso num culto e tirar como deboche, né?
não só a fala, mas a profecia, né? Porque não prestaram atenção na profecia, prestaram atenção nessa fala. Então fizeram chacota, memes, tudo quanto tipo de coisas para poder debochar da nossa fé. Mas não foi nada ali intencional, programado, é que eu lembrei na hora e quis falar. E soltei. Off the King the Power. Podia ter soltado em latim, hebraico, italiano, mas... Poliglota, já tá virando poliglota. Você com certeza acompanha as redes sociais e viu a quantidade de memes, de vídeos que as pessoas fizeram na rua, no shopping, alguém passa e brinca com você. Ô profeta, The King, The Power. Como é que você reage a isso? Bom, assim, eu reajo com carinho. Claro que eu não vou maltratar ninguém, né? Ali claro que tem pessoas que tiram foto comigo e depois postam na rede social, zoando, brincando e tal. Mas toda brincadeira que ela é saudável, ela é bem-vinda, né? Agora, aquilo que passa dos limites, né, dos excessos, eu tive 2 casos. Um foi hoje. Eu fui num restaurante comer, aí parou 2 carros. Eu tinha saído do carro, parou 2 carros. Um falou, ô The King, a outra atrás, The Power, né? Juntou. Aí eles desceram do carro, eu tirei foto com eles, dei risada à beça. Porque eu gosto de estar com o público, eu gosto de falar com as pessoas. Quando brinca, às vezes sempre. Agora, claro que sem ofender. Agora tem aquelas coisas que são ofensas, né? Como me parou um rapaz esses dias na rua e veio com uma série, né, de acusações à minha pessoa. Olha, por que você é tão novo e já é um pilantra? E ele disse pra mim no meio da rua isso, né? Por que você é tão novo e já é um pilantra? Então, e ele falou aquilo dando risada como se fosse a maior normalidade. Pra ele, às vezes, pode ser normal, pra mim, não. Então, claro que toda brincadeira vinda de bom gosto, né, de âmbito saudável, claro que vai ser aceita e eu vou brincar com você, aquela normal, como eu sempre faço. Porém, aquela que vem revestida de maldade, de contaminação, claro que no final vai dar ruim, né? O que você tem a dizer para essas pessoas que falam mal de você, que criticam a sua forma de pregar? Bom, eu entendo assim, né? Cada pessoa, ela tem o seu gosto. Embora a igreja virou um tipo de cardápio, né? As pessoas escolhem os pregadores. E cada pregador tem o seu público. Eu tenho o meu, o pastor Eliseu, o Marco, o Renan, todos eles têm o seu público. Agora, a forma de pregar. Quando eu não gosto de ouvir alguém, eu não ouço mais aquela pessoa. Não preciso defamar, denegrir a imagem dela, criticar de forma alguma. Porque erro se conserta. Jeito, não. Tem pessoas que sempre tiveram o seu jeito a vida inteira. E eu tenho o meu, tá? Agora sim, tem pessoas que não é porque não gostam de alguma coisa sua, é porque simplesmente não gostam de você, como diz no ditado, o santo não bateu, né? Então, não vão, como falaram de mim, criticar o meu cabelo, o meu dente, né? As lentes que eu coloquei. Eu não coloquei com dinheiro de ninguém, eu ganhei as lentes, né? Então, não foi eu pegando dinheiro de ninguém, paguei, não. Eu ganhei as lentes, fiz uma publi, né, digamos assim, e coloquei as lentes no meu dente, na minha boca, né? O cabelo, é o meu corte de cabelo, eu uso pra trás mesmo, tipo, né? Oi. Então, assim, é o meu corte de cabelo, né? Agora, as pessoas usam isso para ofender, né? Então quem não gosta de você não vai continuar gostando, seja você fazendo bem ou fazendo mal. É porque ela simplesmente não gosta da sua pessoa. Infelizmente, quem tem a mente cauterizada, a gente não pode reverter isso, né? Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldades de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né, e ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né, mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi... Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Se alguém falar um The King lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né? Então,
Foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas. Muitas pessoas se identificaram. Hoje, em eventos, mães me param. Miguel, é meu filho, também nasceu com um problema, tal, assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus, eu sou um milagre vivo. Eu estar aqui hoje, devido a tantas críticas, quantas pessoas não podiam ter parado devido ao que veio para cima de mim. Mas eu tô aqui, isso é um milagre vivo, né? Então, é claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso. Apenas disse, quando eu era menino, Paulo diz, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, e todo menino não pode embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então, às vezes, vai escapulir aqui um erro, né? Alguma coisa mal interpretada. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso. Até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Tiago. Mas realmente houve a cura, houve um milagre. Exatamente, houve uma cura, houve um milagre. Por que os seus pais, né, não se manifestaram, não se pronunciaram em relação aos ataques que você vem sofrendo? Bem, Juliana, Jaqueline, tá vendo? Jaqueline. Bem, os meus pais, meu pai não é crente, né? De conhecimento de todos. A minha mãe enfrenta sérios problemas de saúde e a gente entende que alguns problemas de saúde também psicologicamente. E eu tento, com a ajuda de pastores, de irmãos, proteger eles dessas. Eu sei que os pais que protegem os filhos, né? Mas a gente se encontra num momento delicado, né? Eles me protegem com carinho, amor. Quando eu chego de viagem em casa, a primeira coisa que eu faço é deitar no colo da minha mãe e do meu pai. Eu amo estar com eles. Saio com eles, viajo. Só que a minha vida particular não se posta. Quem me acompanha nas redes sociais, eu não posso sair. A única coisa que eu posso é quando às vezes eu estou no aeroporto, quando eu estou no hotel, ou quando eu estou na igreja. Eu não gosto de expor a minha vida particular. Mas eles não estão num momento apropriado ainda para falar, mas eu acredito que se eles mudarem de ideia, eles vão se falar, vão se pronunciar. Mas é mais por isso mesmo. Você falou sobre a sua vida particular, que você não gosta de mostrar para as pessoas. Mas muita gente tem a curiosidade. Como que é o Miguel no dia a dia? Porque saiu em alguns portais de notícias que você tinha comprado carros de luxo, casa de milhões, né? Você vai andar no meu Rolls Royce. Você vai andar no meu iate. Então, como que é a vida do Miguel, o dia a dia do Miguel? Como é que é? Você acorda desse jeito que você tá, com esse cabelo arrumado, com esse terno? Você dorme de terno? Amarrado. Ô, Fábio, deixa eu te falar. Eu sou uma pessoa comum, eu sou muito brincalhão. Muito, vocês viram aqui, né? Sou muito brincalhão. Primeiro, ele falou que é palmeirense e já não gosto dele. Gente, eu sou corintiano. Eu brinco sim de bola. Brinco de boneca. De boneca não. Brinco de bola. Brinco com os meus amigos, né? É claro que eu sempre cresci na igreja, né? Então, algumas coisas que não é de diário de um menino que não anda na igreja fazer. Agora sim, eu converso muito. É claro que o meu hobby é diferente do hobby. Eu gosto de conversar, eu gosto de papear, eu gosto de jogar conversa, eu gosto de estar no meio de pastores, no meio de pessoas que são sábias, né? E claro que a gente sai ali, uma brincadeira, alguma coisa. Eu sou o Miguel, eu sou um menino. Atrás desse paletó, dessa gravata, tem um menino de 15 anos de idade, né? Atrás do missionário Miguel Oliveira, atrás do profeta, atrás de qualquer outra coisa. Eu sou um menino, uma criança ainda, digamos assim, que eu estou entrando na adolescência. Brinco, sou brincalhão, não sou essa conversa que sou arrogante, não. Só passar por onde eu passei e perguntar como que eu tratei o povo, é fácil, né? Então, eu brinco, mas em cima do altar eu entendo que já passou muito palhaço, não precisa de mais um. Então, eu adoto uma postura, né, séria em cima do altar. Então, mas não é porque as pessoas me viram num corte e pregando tal tudo que eu sou aquilo, né? É claro que eu sou uma pessoa normal, uso bermuda, né? É pecado não, né? Eu acredito que não. Não sei, mas arrumar problema, hein? Tem que ver com o seu pastor, né? Vamos ver, né? O que você acha, pastor Marcinho? O que o pastor Marcinho vai falar? Mas na verdade é assim, a pergunta é relacionada ao como que é a sua vida. Se você ainda mora na mesma casa, se você frequenta os mesmos lugares, ou se ou mudou alguma coisa
depois que você começou a viajar, começou a pregar com muitas agendas, né? Bom, é claro que a nossa rotina sempre muda, né? Por causa das agendas, né? Correria. Mas é mentira que eu tenho casa de 8 milhões. Mentira que eu tenho... qual é o nome do carro? Hor. Isso é um cachorro, né? Hor. Iate. Ó, eu tenho uma capela. Uma capela de oração climatizada. E ó, eu tenho um iate. Redentor dos mares com destino à salvação. Irmãos, é conversa. E tem gente que acredita nisso, né? Mas isso tudo é mentira. É claro que eu tenho minha casinha, né? Não tenho meu carro ainda, mas Deus vai dar em nome de Jesus. Tenho minha casa, frequento, claro, eu amo estar em praça, né? Claro que agora com esse estouro, né? Eu não consigo estar nos mesmos lugares onde tem muita aglomeração por causa que tem pessoas que são maldosas na rede social para fazer questão de segurança. Mas eu passeio muito, né? Sempre quando eu tô viajando, né? Como alguém disse, agenda não é turismo, tal. Mas eu sempre gosto de conhecer. Quando eu vim aqui em Santa Catarina pela primeira vez, eu fui em Florianópolis, no pastor Joab Miranda. Um beijo, um negão abençoado. E eu falei, pastor, me leva para conhecer aqui, né, a cidade. E ele me levou, tal. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fui pregar, eu quis conhecer Copacabana, né? E acabei pegando ali num patinete, subi em cima do patinete e quando foi cair, quebrei o dedo do pé, fui parar no Miguel Couto. Então, é claro que eu tenho receio, né, por causa dessas coisas, mas eu sou uma pessoa normal. Mudou, claro, a rotina, né? É uma loucura, mas eu continuo sendo a mesma pessoa.